Fala pessoal, estamos em mais um episódio do podcast Profissionais de Sucesso e hoje com esse episódio que já estamos anunciando já há um tempo, né, um episódio bem esperado pelo nosso público, que é a nossa convidada de hoje, a cantora Tainá Gonçalves, campeã do reality show Estrelas da Casa, tá? Tainá, muito bem-vinda aqui no nosso podcast, no nosso programa. É um prazer recebê-la aqui conosco para compartilhar um pouquinho da sua trajetória, da sua história. E, como de início, eu sempre peço para os meus convidados para que eles falem um pouquinho sobre quem são eles. Então, quem é a Tainá Gonçalves por trás, né, dos palcos, por trás das câmeras, por trás da TV? Primeiramente, prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pela confiança de me trazer aqui para falar com essa galera linda. E quem é a Tainá, gente? Eu sou Tainá Gonçalves, esse é o meu nome mesmo. Eu moro em Guadalupe, tenho 34 anos, né? Eu esqueço a minha idade às vezes, que eu parei de contar. Depois que eu parei de pagar meia no cinema, eu fiquei revoltada. É Parei de contar verdade. a idade. E eu sou mãe de 3 crianças, sou casada há 10 anos, há mais de 10 anos. Quantos anos, vida? Eu tenho 10 quantos de casada? 11. Vamos fazer 11 anos de casada esse ano. E temos 3 filhos de 9, Felipe, a Nora Rebeca de 3 aninhos e a Zahara de 1 aninho. E eu sou cristã, congrego na comunidade Manifesto, ainda moradora de Guadalupe. E essa sou eu, uma cantante, uma adoradora que hoje Sim. é cantora também. Uma das perguntas que eu separei aqui é em que momento você percebeu que cantar poderia se tornar uma profissão, né, uma atuação principal na sua vida? Fazem 4 anos agora, fez 4 anos agora em janeiro, que eu tive a oportunidade de trabalhar cantando, porque até então eu trabalhei com diversas coisas. Já fui camareira, já fui recepcionista, eu já trabalhei em construção civil na Sim, administração. Eu já fiz muita coisa e muita coisa desconexa. E aí eu tive a oportunidade de ingressar na faculdade de fonoaudiologia, que foi onde eu me encontrei. Eu fiquei apaixonada pela fonoaudiologia, mas infelizmente por questões financeiras também eu não consegui manter. Então eu trabalhava em tudo que dava para sim. fazer. E aí sempre cantei na igreja e eu nunca achei que fosse possível eu viver da música, viver do meu canto. Porque eu sempre cantei na igreja, sem receber por isso, sem levar isso como algo profissional também. E depois que eu tive filho, depois que eu casei e tive filho, eu simplesmente precisava de uma forma de sustento, de ajudar no Sim. sustento da minha família. Então eu já estava certa na minha cabeça que cantora, viver da música, eu não viveria. E segui a vida. Até que eu reencontrei uma amiga de muitos anos, quando eu tinha 30 anos mais ou menos, né, 4 anos atrás, eu reencontrei uma amiga, a Julie, beijo Julie, que falou, a gente contando da vida, ela falou, eu faço backing vocal pra uma cantora e tal, no meio secular, e aí a gente tá precisando de um back pra fazer um show específico. Aí ela me convidou, falei, bom, tô precisando, né, falei, fui. E aí, desde então, eu não parei mais, porque desde esse show, eu fiz esse show como se eu Uma porta abriu trabalhasse. outra. Isso aí. E eu fiz esse evento como se eu já tivesse acostumada a fazer isso. O pessoal nem acreditou quando eu disse que era meu primeiro show, meu primeiro trabalho como backing vocal, fazendo um show, assim, um show grande, né? E aí eu nunca mais parei. Uma porta foi abrindo atrás da outra e cheguei até aqui. E aí até que chegou nesse momento de participar, né, do reality. Como é que foi esse processo? Você já tinha esse desejo de se inscrever? Ou foi algo assim, alguém te falou? Como é que foi? Não, eu morria de vergonha, nunca cogitei em participar de programa em TV nenhuma, em nenhuma emissora, nunca. Sempre vi, sempre assisti, mas nunca quis me inscrever porque eu acreditava que. Eu não gostava da minha voz, eu tinha uma autoestima muito baixa com a minha voz, e há um tempo atrás eu
parei e falei, caramba, isso é ingratidão. Deus me deu uma voz, Sim. eu fico reclamando, Um dom, murmurando. né? O que é isso, gente? Coisa feia. E aí, o Espírito Santo me convenceu que isso era... Não sei se pecado é a palavra, mas era uma ingratidão muito Sim. grande, sabe? Então, eu parei um pouco com isso. Mas era tão forte isso que eu não conseguia me ouvir. Quando colocavam a minha voz gravada com volume Sim. alto, eu me retirava, eu me saía. Mas a forma que eu cheguei no programa foi muito inusitada, porque na verdade tudo começou no meu aniversário de casamento de 10 anos. De casar, 10? 8. 8 anos de casado, eu acho. E eu fui vista no restaurante, eu cantei pra ele, né? No restaurante, ele tava filmando. E aí veio um MC que tava muito bombado na época, ele e a namorada dele na época. E ele me gravou. Nisso que ele me gravou, ele postou meu arroba nas redes sociais dele. Ele não precisou falar nada. Ele não falou, essa daqui é a Tainá, nada disso. Ele só Ele filmou e simplesmente postou. filmou, colocou lá meu arroba. E no dia seguinte, eu tinha acho que 1.000 e pouco seguidores, 1.800. No dia seguinte, eu acordei com 10 mil. Meu Mais de Deus. 10 mil pessoas chegaram lá no perfil. Eu acordei com 10 mil, 12 mil seguidores. E aí o vídeo viralizou no TikTok e no Instagram. E aí, no TikTok, as pessoas começaram a marcar as produções de programa. Começaram a marcar aqui, Luciano Huck, a Globo tá perdendo, não sei o que ela tá perdendo, canta comigo. Falaram um monte de programa. E aí, na época, a produção do Luciano Huck me viu. E eles estavam tendo um quadro que é Mamãe é um Show no programa, que era uma disputa de mães com talentos. Então, no dia que eu fui, tinha uma mãe que fazia Doutores do Riso, que era se vestir de palhaça, ia para hospitais. Tinha uma mãe que era polidancer e eu que cantava. E aí, lá no programa mesmo, tinha essa competiçãozinha, a Que galera legal. votava, e aí eu ganhei, né, nessa competição, foi muito legal. E a partir daí, eu fui vista para outras coisas, fui chamada para outros eventos e tudo mais. E tive o convite, me mostraram, falaram assim, vai ter um programa tal, Estrela da Casa. Você já pensou em se inscrever? Eu falei, não, mas fui, Mas foi. mas fui. E aí eu participei, né, da seleção para o primeiro programa Estrela da Casa, que foi em 2024. A primeira edição. Sim. Eu fiz tudo direitinho, fui passando, passei. Fui passando nas etapas. E chegou em determinado ponto que a gente que é cristão, a gente não faz nada sem oração, né? Sim. Sem perguntar a Sem a Deus permissão dele, se né? se faz sentido, se é da vontade dele. E a gente foi entendendo que, por mais que tudo estivesse dando certo, eu estava passando, eu achei também que fosse o momento de acontecer, as respostas de oração eram negativas. Deus estava sempre falando que não. E nesse meio período eu tinha feito um trabalho com um cantor muito famoso, né? Não sei se pode falar o nome? Pode falar. Eu fiz, que é o Felipe Ret, né? Ele é um cantor de trap. Eu fiz um trabalho que foi o DVD, o FR15. Fiz parte desse trabalho, que foi o maior trabalho que eu já fiz, né? Com um cantor bem famoso. E quando chegou no ano da inscrição do programa, em 2024, eu fiz em 2023 o DVD, e em 2024 surgiu a oportunidade de fazer a turnê desse DVD também com Com ele. ele. E a gente que é casado, a gente sabe que a gente passa por muitos momentos, né? Sim. Quando os filhos vêm, a coisa intensifica. Com certeza. Então a gente estava passando por muitas questões financeiras e tal. E a gente estava sempre orando, pedindo a Deus uma porta, que algo acontecesse na nossa vida. Eu, principalmente, porque a gente, como mulher que decide cuidar do lar, chega um momento também que a gente vê que está faltando, talvez na área profissional, eu sempre tinha muito essa questão de Sim. identidade. Sim. E tinha muito isso de me sentir inútil. Eu sentia que eu não estava sendo tão útil assim. Depois eu fui aprendendo, Deus foi me ensinando também com toda essa trajetória a ser satisfeita nele, né? E que o trabalho de uma dona de casa também é um trabalho que glorifica o Com Senhor, certeza. mas eu não enxergava assim. Então eu me sentia muito mal. Eu achava que eu era muito inútil, eu invalidava muito essa coisa de ser apenas dona de casa,
sendo que eu escolhi ser dona de casa e não trabalhar fora. Só que só ele trabalhando era uma coisa que deixava a gente mais restrito, sabe? Então eu comecei a orar a Deus pedindo uma direção sobre o que fazer da minha vida, porque eu não tô bem assim, sabe? Eu queria um pouco mais. Uma realização, né? Eu queria um pouco mais. E aí vieram essas oportunidades e tal. Eu me perdi, cara, mas eu me Tava perdi. falando que Deus não tinha deixado você avançar. Isso aí. Aí surgiu a oportunidade da turnê com o Felipe Ret e o programa. Então tava tudo dando certo pros dois lados. Como eu não sabia se ia dar bom, então eu tava seguindo nos pros dois, né? dois. Sim. E o que viesse, amém. Aham. Só que aí Deus falou que não. Aí eu falei, tá bom, Deus, não pra esse Pra aqui, nenhum né? dos dois? É. Aí eu falei, não pra esse aqui? Não, não pros dois. Aí eu Forte, falei, hein? caramba. Falei, gente, não é possível. Agora que era o momento da gente ascender Aham. financeiramente, das coisas começarem a fluir, porque o meio da música pode não parecer, mas ele paga bem. Então, a gente consegue realizar bastante coisa, dependendo de onde você se inserir, Uhum. consegue realizar bastante coisa, né? E aí, eu já tinha 2 filhos, então eu falei, caramba, a vida é agora, falando pro meu marido, é agora. E Deus falou que não. Eu falei, não é possível. Aí tá bom, fiquei teimando, eu teimei. E isso os processos rolando. Aí Deus falou que não, mas eu falei assim, faltava uma etapa, né? Passei pra próxima etapa, eu falei assim, eu vou lá. Aí meu marido falou, tu vai fazer o que lá se Deus já falou que não? Tu quer ficar se martirizando, é isso? Aí eu falei, não, eu não tô fazendo nada, eu vou lá. E fui pra essa etapa. Chegando lá, tava fazendo tudo normalmente, só que chegou em determinado momento que começou a me dar um negócio dentro de mim, um medo, um temor, uma mistura de sentimento, mas eu, meu Deus, eu com medo de desobedecer a Deus, né? Aí me foi feita a pergunta, você vai prosseguir ou você vai voltar? Eu falei, eu vou embora. Aí tá bom. Então me levaram de volta, eu fui o caminho inteiro chorando. E a partir desse dia que eu decidi obedecer a Deus, por medo, tá? Sendo bem sincera pra você, eu fiquei com medo de Deus, de desobedecer a Deus, porque a gente sabe que a vontade de Deus ela é melhor. O que a gente não quer é Mas às vezes aceitar. a gente não consegue enxergar e não quer A aceitar, gente né? não quer aceitar. Exatamente. E eu tava cega, porque eu tinha certeza que Deus estava falando comigo, que era o momento de eu glorificar o nome dele em todos os lugares. Seja onde eu estava trabalhando, no secular, ou seja na TV, pra mim era um momento. Era aquele. E quando Deus falou que não, quando eu decidi obedecer, eu comecei a entrar em parafuso dentro de mim, né? Já disse que eu tinha questões com a identidade, né? Sim. Não muito firmada. Então, conforme a gente foi conversando com nossos mentores da vida, nossos pastores e tal, os amigos que a gente tem de confiança, a minha pastora e amiga, a Keitiane, beijo também, Kate, te amo. Ela chegou um momento que ela falou assim pra mim, Tainá, Deus falou com você? Aí eu falei, falou. E Dinho, que é o apelido do meu marido, Deus falou com você? Ele falou, falou. Aí ela, ok. Deus não é Deus de confusão. Então, se Deus falou com você e falou com você, Deus não falou com alguém. Aí eu, tu? Falei, caramba, é a verdade. E eu sempre, por não ter identidade firmada, eu sempre validei o que o outro falava. Se Deus falou comigo, falou contigo, eu vou acreditar, vou crer que Deus falou com você. Entendi. Sabe? Eu era muito assim. Então, eu tinha muito isso na minha mente. Aí eu comecei a entrar em parafuso e ficar muito revoltada, ficar frustrada. E foi onde Deus começou a trabalhar na minha vida, né? Deus começou a me mostrar que eu não confiava nele. Deus começou a me mostrar quem eu era. E aquilo foi me trazendo uma realidade a qual eu nunca tinha vivido. E para melhorar, 2 semanas depois que eu decidi obedecer, eu descobri que eu estava grávida da minha 3ª filha. Aí que acabou tudo mesmo. Mas eu já estava num ponto que eu falei, quer saber? Agora que era o momento da vida melhorar. Agora que era o momento de alguma coisa acontecer. O senhor fala não, ainda manda mais uma boca. Certamente
Se eu tenho um plano, então, amém. Segue aí. E fui seguindo, né, a minha gestação. Então, não participei, né? Fiquei assisti o programa todos os dias. E Poderia eu estar muito ali, né? frustrada. Eu falei, tá vendo aí, ó? Caramba, eu lá em... Aí eu ficava me imaginando, falei, "Ih, meu Deus, isso aqui é difícil." Fiquei analisando o programa também, me imaginando lá. E Deus tratando comigo, né? Dentro da minha revolta, eu falava, não quero mais saber também de Deus, não quero saber, porque se eu achei que Deus estava falando comigo, e ele não estava, quem que estava? Mas o coração do homem é tão enganoso que engana mesmo, Sim. de verdade. Ele confunde a gente. E a gente tem que estar muito ligado, porque a palavra diz, né, que a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. E, tipo, eu não estava reconhecendo. Porque eu estava dando voz ao que o meu coração estava falando, ao que a minha vontade estava dizendo. Então, eu alimentei bastante os meus achismos, né? E foi um período muito transformador. E eu só consigo ver isso, reconhecer isso hoje. Porque na época, era outra Tainá. Se você conversasse comigo, na época, você ia estranhar. Mas foi um período bom. Até que o tempo passou, né? O ano passou, minha filha nasceu, minha filha foi internada com bronquiolite e tudo mais. E quando foi em dezembro, desculpa, eu atravessei. Minha filha nasceu e em dezembro de 2023, eu comecei a orar de novo nesse propósito, né? Deus, como sempre, nunca deixou faltar nada. A gente vivia bastante apertado, não conseguia fazer o que queria, mas nunca faltou nada, graças a Deus. Eu brinco que Deus, quando mandava mais uma boca, ele sempre providenciava o alimento. Fala isso. Era, de fato, no primeiro filho foi assim. Eu tô vivendo isso, é verdade. Na segunda foi exatamente, ele subia de cargo na empresa, sempre acontecia alguma coisa. E tipo, eu fiquei cega, tão cega, que eu não lembrei disso. Que Deus estava sempre providenciando também. E aí chegou em dezembro, eu comecei a orar de novo. Falei, Senhor, foram oportunidades que eu achei mesmo que foram vindas do Senhor e que era o momento. Já que não era o momento, eu conversei com Deus, uma conversa bem franca. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade, que as duas oportunidades apareçam novamente. E aí virou um mês, em janeiro, aconteceu das duas oportunidades. Nossa, no mesmo período, não sei se foi exatamente em janeiro, mas eu sei que no mesmo período, da mesma forma que aconteceu no ano anterior, aconteceu novamente. Só que dessa vez, eu estava muito menos afobada, na verdade eu estava zero afobada, e a minha confiança em Deus, ela estava totalmente firmada. Deus te preparado para Deus aquele me preparou momento, completamente, não só no ano anterior, quanto na minha vida toda eu pude ver a mão de Deus me preparando para esse momento, sabe? Então, eu decidi orar somente com ele quando as oportunidades vieram. Não contei para ninguém, diferente do que eu tinha feito no ano anterior, né? Falar, tô querendo fazer isso. Eu sempre conversava com alguma amiga, com alguém. E não que tivesse tido olho grande ou não, eu não sei se eu sei que existe e tal, mas eu não pensava em nada disso, não. Simplesmente conversava, fluía normalmente. Eu falava, tá surgindo isso aqui e tal, e se der certo, vai ser muito bom pra gente. Falava. Só que dessa vez eu decidi fazer diferente. Falei, Dinho, vamos orar nós dois e vamos fazer conforme Deus nos direcionar. Porque eu não quero dessa vez nenhum tipo de ruído. Eu não quero nenhum tipo de dúvida. Eu quero ouvir somente a voz de Deus. Mais nada. Então eu quero silenciar, quero orar. E é isso. E assim a gente fez. A gente foi orando e vivendo cada etapa sem afobação. Eu amém, passei, amém, tá bom. Aí, quanto a outra turnê, que eu fui chamada novamente, eu falei, a situação é essa. Fui clara com todo mundo. E bem sóbria. Bem sóbria. Sem medo de perder nenhum nem outro. Fui seguindo as etapas.
Conseguiu conciliar os dois? Não, Não. não. Acabou que conforme fui fazendo as Aí etapas, teve que se dedicar automaticamente, exclusivamente. até aconteceu de, ó, a gente vai te esperar, você vai pro programa, se você for mesmo, você vai e quando voltar, a gente coloca de novo. Falei, amém. Aí no meio do caminho falou que já mudou, falou, ó, a gente já colocou a menina, pode ser que não dê pra você voltar. Falei, amém também. Deus sabe de todas as coisas. Que Sim, se com fosse no certeza. outro momento, eu estaria desesperada. Querendo conciliar ali os dois. Querendo de qualquer jeito. Que foi o que eu tentei fazer no ano anterior. Mas as respostas que iam vindo, sendo pra sim ou pra não, eu, com muita tranquilidade, eu falava amém. Deus sabe de Tava todas as confiando que era coisas. Deus no Eu controle. confiava, eu tava confiando muito, muito, porque eu falei, Senhor, dessa vez eu vou te obedecer. Custe o que custar. Pro sim ou pro não. Eu vou te obedecer. E assim eu fui fazendo. Cada etapa que eu passava, eu glorificava a Deus e aqui, pé no chão, amém. Vamos ver no que vai dar. E aí, quando eu recebi a notícia de que eu estaria dentro do programa, eu também me mantive, fiquei muito Mas ali já feliz, era uma fiquei situação muito diferente, aliviada. Eu né? falei, amém, Deus está no negócio. E aí, e nesse tempo, eu ia orando para Deus também mover aqui fora, porque eu não podia entrar e deixar simplesmente 3 crianças. Porque meu Sim. marido trabalhava, e à noite ainda por cima na empresa. E de dia ele precisaria dormir minimamente para conseguir viver, né? Com certeza. Porque faz mal, ele já estava já pilhado também, com essa coisa de trabalhar à noite e ter que, às vezes, dar um suporte também em casa, estava ficando muito cansativo. Falei, o Senhor vai prover também as pessoas. A minha mãe sempre ficou com meus filhos, né? Só que ela começou a dar algumas dores na coluna dela. Aí eu comecei a me desesperar e nesse meio tempo minha filha foi internada com bronquiolite uma vez e internou a segunda vez com suspeita de meningite. Deu negativo, a gente fez a punção lombar, deu negativo, não era nada disso. E os meus filhos são alérgicos, então meu maior medo era deixá-los. Porque você tem essa preocupação. Ter essa preocupação ia ser bem complicado. E a minha mãe, ela desacostumou, né? Tô muito tempo sem cuidar de criança doente. E era uma coisa que preocupava muito ela. Então ela falava, Tainá, como é que você vai fazer? E a princípio eu fui falar, mãe, quando eu já tinha passado em algumas etapas, quando eu tava vendo que poderia ir mesmo, Acontecer, eu né? falei, mãe, agora. Aí eu contei pra minha mãe, pros meus pais. Falei, ó, a situação é essa, a situação do programa, tem que ficar confinado. Aí o olho já ia crescendo. Você fica, mãe? Aí primeiro ela falou que ficaria. Depois que ela viu internação, coluna dela começou a doer umas dores do nada vindo. Ela falou, Tainá, não vou ficar porque não vai dar, que isso e aquilo. Esquece esse negócio de televisão e não sei o que, você é a Nossa. mãe. Aí eu falei, ai. Dei uma tremida. Uhum. Aí eu respirei fundo e falei, Senhor, tu sabe de todas as coisas. O Senhor vai convencer, o Senhor vai dar o jeito e eu vou seguir. E assim eu fiz. Tendo o não da minha mãe, eu acho que por um mês ainda, mais ou menos, eu fiquei com a minha mãe algumas semanas, assim, alguns dias, com ela firme que não ficaria. E aí meu pai foi conversando, que meu pai, ele sempre sonhou também em viver da música, né? Ele cantava samba com os amigos, ele é afinado, né? Ele canta bem. E ele queria isso pra vida dele e ele não conseguiu. Então, ver a minha vida seguindo nesse rumo é uma realização pra ele. Pra ele Então, tipo assim, também. ele foi tentar conversar com a minha mãe e tudo mais. E aí, até que ele conseguiu, Conseguiu. obrigada, pai. Ele conseguiu convencê-la, né? Deus usou meu pai nessa situação. E foi tudo fluindo com muita calma, com muito entendimento, né? De cada etapa, de cada coisa. Então, eu fui deixando tudo ajeitadinho. Deixei alguém para pentear o cabelo da minha filha, que viralizou o vídeo, né? Tentei deixar tudo Tudo no esquema, tudo organizado o máximo possível. organizadinho. E assim eu fui, passei e fui com muita vontade, assim, de vencer o E quanto programa, né? tempo de confinamento ao todo pra você? Foram uns 50 dias. Nossa, quase 2 meses. Foram Pra deixar os 3 filhos assim há foram muito tempo. 43 dias de programa, eu acho. Alguns dias. E cada vez que eu vi o tempo mudar lá dentro, meu filho, eu tremia na base. Porque ver o tempo mudar, eu sabia que os meus filhos, um deles,
Se Por não conta da todos, alergia, né? iam mudar. Tinha certeza disso. E era o meu maior medo, né? Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Na verdade, a gente vê aí que Deus ele te preparou para poder você chegar, né, a essa situação. Porque eu até conversei aqui com outra convidada também dessa área sobre essa questão, porque as pessoas quando entram, tem muita gente que quer seguir essa carreira, por exemplo, eu quero ser músico, eu quero ser cantor, eu quero ser cantora, independente de ser gospel ou do meio secular, e eles têm assim, um glamour muito grande por isso, Nossa, né? é E verdade. aí se a pessoa não tiver um preparo, eu acredito que de Deus, né? A gente que é evangélico, mas de um modo geral, até psicológico, ela não consegue lidar, Não porque consegue. não é qualquer pessoa que consegue lidar com a fama, né? É. É até a próxima pergunta aqui que eu vou fazer para você. Assim, antes da fama, quais foram. Você já falou essa pergunta, né? Respondeu essa daqui. Mas uma pergunta dentro do reality. Que você nesse bate-papo já foram Falei respondidas bastante algumas. coisa, né? Assim, qual foi o momento mais difícil que você viveu lá dentro do reality? Foi exatamente isso. Esse. A ausência dos meus filhos e saber que eles poderiam adoecer e eu não estar lá para cuidar. Que a gente passou por muitas questões assim dentro do hospital com a minha filha. O medicamento infiltrou na pele dela. Saiu, né, o acesso. Sim. Parou de ir para a veia e começou a espalhar. Então, inchou Nossa. muito a perna dela. E Então, era mais nova. a mais novinha, ela tinha Nossa. 6 meses, né? 4, ela tinha 4 meses a primeira internação. Então eu vi a perna dela infiltrando medicamento até o Meu joelho. Deus. Tava extremamente a pele esticada, sabe? E minha filha sofrendo porque gordinha, né? O acesso. No primeiro que eles não achavam a Aveia. veia. Então, pra achar, ela foi furada mais de 20 vezes. Nossa. Sim, eu Que contei. sofrimento. Foi muito sofrimento para um bebezinho que acabou de nascer. E eu vendo tudo aquilo, eu acompanhando, porque infiltrou o medicamento e depois infiltrou de novo na mão dela. A mão dela também ficou gigante. Nossa. Infiltrou soro. E todas as vezes eu que vi. Então Então, você tinha aquela coisa na sua cabeça. Tem que ter eu alguém ali tenho que estar ali para para acompanhar. acompanhar. Tem Não que dá para ficar de confiar. olho, não dá para confiar, porque os profissionais eles sabem sim o que estão fazendo. Só que na época que ela ficou internada, estava tendo um surto. E eu entrei num dos hospitais ali em Realengo, no Albert, na época, Sim. parecia que era o apocalipse. De tanta criança, sabe? Ah. Respiração ofegante, criança no corredor. Era uma cena de filme apocalíptico. Horrível. Tava horrível. E a gente tava no plano dela, a gente se apertou e pagou um plano. E a gente precisou ser movimentado pro Albert para tentar uma punção, né? Pegar a veia dela ou na virilha ou no pescoço. Queriam pegar porque nos braços já não tinha mais onde furar. E aí, eu vendo aquela situação, meu Deus do céu, minha filha, como é que vai ser isso? Se você não for atenta nesses ambientes, se você não for atento, Sim. Pode acontecer pode alguma coisa. acontecer muita coisa. A Verdade. gente vê aí criança falecendo por conta de erro. medicamento, de erro médico. E você vê que os profissionais querem, eles dão o seu melhor. Mas chega um momento que já tá no automático. E foi o que eu vi. Exatamente. Eu vi muito profissional no automático, não sabia nem mais para onde estava olhando, sabe? Não via alguém conhecido, nem vi, não enxergava, só olhava para uma coisa. Eles tentando cumprir o papel deles, eu sei que acontece. Então, é até uma dica para quem é mãe, pai responsável por criança num hospital, fica atento, olha tudo, eu olhava Perguntar tudo. o que tá Eu dando, tocava, né? perguntava tudo, entendeu? Vai dar esse medicamento por quê? A minha esposa que é assim. com Porque não médico. vai dar. Tem que ser. Tem que ser. Porque se não for, a gente corre um alto risco de perder o nosso bem mais precioso. E aí você ali confinada já pensa. Isso era o que mais te E isso deixava. era o que mais me deixava preocupada. A questão dos meus filhos, caso os meus filhos adoecessem. E ela era muito bebê, eu não amamentava mais, mas a preocupação lá dentro foi tanta que meu peito lactou. Nossa. Saiu, eu sentindo uma. Gente, que estranho, eu tô sentindo meu peito encher, só que eu já não dou mamar É o fazem instinto meses. materno, né? Já. Entendeu? Eu falava com o pessoal dentro da casa, eu falei, caramba, tá pesado. Aí eu fui no banheiro, apertei, saiu o colostro. Falei, meu Deus, que é isso? Aí eu acho que 100% dos meus
das minhas ansiedades lá dentro, das minhas crises, foram Por por conta causa disso. dos meus filhos. E aí teve algum momento que você pensou em desistir, em largar assim pra poder ir? Ou você tava firme nisso Não, eu tava mesmo? muito Mesmo com toda firme. essa pressão, essa angústia, tava firme. Eu tava muito firme porque eu já tinha combinado aqui fora também de, olha, gente, se acontecer alguma coisa, não hesitem em falar pra produção, porque aí a produção me falaria, né? Ah, entendi. A gente, eles tranquilizam a gente, ó, qualquer coisa séria que acontecer. É igual o que Com acontece algum normalmente no Big Brother, como familiar. teve a pandemia, eles avisaram. Sim. Eles têm muito isso, se acontecer alguma coisa, a gente vai avisar, mas com a autorização da família. Então, como eles, eu já Já deixou já combinado, deixei né, com a família. combinado. Falei, ó, gente, se eles falarem alguma coisa e tiver um negócio estiver sério, dá um jeito de me falar. Que eu venho embora na hora. Nossos filhos Eu em primeiro desisto do lugar, que né? for. Com certeza. Sabe? Eu tinha muito essa preocupação. E eu tentava ficar firme de que isso ia acontecer, né? De que eles iam me falar e tentar me sentir segura ali, Em né? Pra relação tentar a me sentir isso. segura ali. Então, a minha maior preocupação era essa. E assim foi. Né? E acabou que ela foi internada na primeira semana. Ela foi internada na primeira semana. Foi internada. Mas eles optaram por não me falar, porque eles sabiam que se me falasse... Foram avaliando, né? Pra dependendo se precisasse, fosse algo mais sério, né? Foi uma força-tarefa gigante, assim. Meu marido, mesmo trabalhando à noite, tendo que dar essa assistência para as crianças também. Foi um sacrifício que desde o começo eu falei para todo mundo, gente, é um sacrifício que, se der certo, vai ser muito bom para nossa família. A gente tava precisando, né? Sim. Dessa ajuda financeira e tudo mais. Então, o meu objetivo maior era o prêmio, né? E era o que eu mais... Porque eu pedi a Deus isso, eu pedi uma provisão, né? Principalmente para nossa vida financeira, para mudar a nossa vida. Então, eu fui com isso na mente. E com esse seu relato fica até registrado para quem tá vendo, né? Que também não significa que quando Deus está no controle que vai ser fácil, né? Porque que nem você falou. Deus mostrou que agora vai acontecer, mas também houve ali alguns testes, algumas provas, né? No processo. Para você que estava lá dentro confinada, que não sabia o que estava acontecendo, e para a família que estava aqui fora também, segurando as pontas para poder você conseguir, né? Exatamente. Minha família foi primordial nessa história. Eu acho que para eu ficar bem ali, somente a minha mãe cuidando dos meus filhos, somente o meu marido ali dando suporte, porque acaba dando suporte para ele também, porque ele precisava dormir. Então a minha mãe, minha família, meu pai, eles foram fundamentais para isso acontecer. É uma vitória que não é só sua, né? Coletiva, não é só minha, sabe? E aí, focando mais um pouquinho para esse lado do reality, na sua primeira apresentação, bateu um frio na barriga? Ficou muito nervosa? Nossa, demais. Primeira vez, assim, de verdade na TV, defendendo algo meu, assim, né? A gente tive a experiência do Luciano Huck, que foi muito bom. Mas ali eu podia errar, né? Foi gravado. E era algo assim, mais assim, né? Ali no reality estava todo mundo olhando especificamente para você, as câmeras ali voltadas para você. As expectativas estavam ali em mim, né? E foi uma experiência surreal. Então, o primeiro dia a gente estava muito empolgado, né? Que era conhecer, porque a gente não se conhecia, a gente não se falava aqui fora. Então, a gente não se conhecia e tinha com quem você conversar. Então, quando você encontrou todo mundo, quando a gente se encontrou lá dentro do programa, foi algo que deixou todo mundo muito eufórico, né? Sim. Então, a primeira apresentação foi uma apresentação muito, muito leve, com bastante euforia, com bastante vontade de estar ali, né? De entregar o melhor e tudo mais. Tava todo mundo muito feliz, muito feliz. Ninguém tava preocupado, assim, com erros e tal. Nesse primeiro momento é uma coisa mais leve, né? Foi um pouco mais leve, mas era tudo muito novo. Para cada apresentação que você ia tendo, ia ficando mais tranquilo ou não? Sim, em relação a você se acostumar com a questão das câmeras. A gente era ensinado a lidar com isso, né, lá dentro, porque o programa, ele era um centro de treinamento, né? Não era uma casa de férias que a gente ia cantar, e não. A gente estava ali estudando, a gente estava ali aprendendo a ser um artista, uma estrela, né? Por isso que eles falam, entra artista e sai estrela. Porque são pessoas que já estão acostumadas, já trabalham com a música, já fazem show. No caso da maioria da casa ali, fazia show.
Mas tá na TV, lidar com o público, Com as câmeras, com as né? câmeras, você tem que com os jurados, tem que estar prestando atenção em tudo ali, né? Então era um treinamento, então a gente estava aprendendo. Então eu acabava ficando mais leve por conta disso. Cada dia, a gente aprendendo a lidar com câmera, se acostumando e lidando com os apresentadores, lidando ali com a movimentação de TV, ficava mais leve a cada dia. Sim. Porém, a tensão de você ter que se apresentar, podendo sair, o sonho podendo acabar cada semana. E a cada semana que você ficava mais perto do prêmio, Não, né? e detalhe, a gente estava numa ascensão no meu caso, estava em primeiro lugar, e depois, bum, caí. Pô, eu fiz essa De pesquisa primeiro hoje, lugar eu ia para até te perguntar isso. quinto lugar. Nossa, é muita coisa que se passa na nossa cabeça. Na pesquisa que eu fiz, né, aqui, até falou que isso mostra até uma questão de superação sua no programa, né? Porque tava lá em cima, depois deu uma caída. É. Né? E mesmo assim, eu acho que o que a caída me abalou foi no sentido de, tipo assim, caramba, será que eu fiz alguma besteira? Primeiro que eu estranhei, que eu falei, gente, eu não tenho público para ser primeiro lugar esse tempo todo, não. Eu já estranhei aí. E depois, quando eu caí, eu falei, ué, que isso, Brasil? Que isso? Vocês soltaram a minha mão. Eu ficava assim, que isso, igreja? Ah, tô cancelada, o que eu fiz? O que aconteceu? Eu ficava desesperada, pensando que tinha acontecido alguma coisa aqui. E o que acontece é uma coisa que eu já fui também me preparando, que era uma coisa que podia acontecer, né? Um dia você vai estar E em reality primeiro, show é isso, poderia, né? Muito de momentos também, né? entendeu? São ondas. Exatamente. E mesmo assim, lá dentro, eu só me preocupei em como eu estava me comportando, talvez, para ter descido. Eu pensei nesse possível cancelamentozinho e tal. Eu ficava pensando nisso. Somente. Porque na questão de ganhar ou perder, eu estava muito segura de que Deus estava no controle. E se fosse para eu sair, amém, porque Deus estava no controle. Estar no programa já era uma porta Já, aberta, já. né? Eu já nem pensava mais nisso, porque eu acho que o meu foco principal não era ser uma estrela. O meu foco era poder ganhar aquele prêmio e poder mudar um pouco a situação da minha família, sabe? Da minha casa. Sim. Poder melhorar um pouco as nossas condições, né? Que muito ou pouco para alguns é um valor que Ajuda ajudaria bastante, muito, é. sabe? Então, eu estava muito focada nesse prêmio. E acho que, na minha cabeça, o resto seria muito consequência, Sim. né? Então, eu estava focada nisso. Mas eu entrei crendo muito e confiando muito no Senhor. Então isso foi determinante, né? Para Foi poder se manter lá determinante. dentro. Foi o que deixou tudo muito mais leve. E o fato de algumas apresentações suas terem sido música gospel, né? Você sentiu que isso lá dentro, assim, tinha algum certo preconceito, algo nesse sentido, ou não? Foi tudo muito tranquilo em Não, relação foi a tudo isso? muito tranquilo, foi tudo muito leve. Foi um programa muito leve, sabe? Tanto na frente das câmeras quanto atrás, sabe? Não foi pesaroso, eu fui muito respeitada. Eu não sei nem se eu posso falar isso, mas uma Aqui curiosidade. pode falar à vontade. Vai falar, Você né? que sabe, Deixa é. eu ver. Eu acho que. Vê se eu posso, produção. Lá dentro, eu tive um momento que eu não gostei de uma apresentação, porque eu fiquei muito preocupada. Eu fiquei muito preocupada com câmera, com posicionamento, que lá a gente tem aquela oficina corporal também, né, com Bibiu. E aí tem que olhar para a câmera, você dá 2 passos, para aqui, vai ali, faz isso, faz aquilo. E o meu principal objetivo, que era poder adorar o Senhor, poder glorificar o nome do Senhor através do canto ali, acabava Ficando ficando de em lado. segundo plano, né? Porque você Porque estava isso preocupada. aí, porque quando a gente canta na igreja, a gente está preocupado com a audiência de um só, Isso aí. né? Então eu queria poder passar isso na TV, passar o que eu faço aqui fora lá dentro, sabe? Sim. Eu queria poder mostrar esse lado, porque a gente, como crente, a gente sempre foi mostrado de uma forma bem caricata, né? Sim. Um lado bem feio. Isso. E eu queria, um dos meus objetivos também era poder mostrar isso, que não é bem isso, sabe? E eu queria
E já que eles me deram essa liberdade de fazer o que eu faço aqui fora, eu falei, caramba, não tá funcionando. Não tá funcionando. E aí eu conversei, né, com eles perguntaram, o que tá te preocupando? Aí eu falei, olha, é isso. Sabe, eu não tô conseguindo cantar pra Deus. Porque eu tô muito preocupada com tudo. Eles desligaram tudo, mudaram tudo e falaram, olha só, você veio aqui pra fazer isso, não foi? Então é isso que você vai fazer. Nossa. Esquece marcação, esquece câmera, a gente te acha. Faz o que você veio fazer. E aí foi onde tudo mudou. E conseguiu, porque na primeira vez que eu anunciei, muitas pessoas mandaram mensagem, nossa, você vai conseguir entrevistar ela, caramba, não sei o que, aquela coisa toda. E desse pessoal que me mandou mensagem, que torceu muito por você, a maioria nem evangélico é. Exatamente. Foi muito que a gente alcançou lá dentro, assim, pessoas de outra religião, de outras Sim. religiões, a galera LGBT também, que a sigla é outra, gente, me perdoe, mas eu não sei falar tudo, tá? Desculpa. Mas a gente furou bastante bolhas. Isso. Tanto dentro do próprio cristianismo, tanto dentro das próprias igrejas, que a gente sabe, né, que são igrejas diferentes. Sim. Uma aceita isso, outra não aceita, nanana. E a gente acabou abrangindo o público. A gente saiu da bolha gospel e atingiu muitos outros públicos. E isso foi algo que me deixou muito feliz, né? Porque eu falei, Senhor, é tudo pra tua glória. Então, faz o que o Senhor tiver que fazer. E funcionou, deu muito foi, certo. E cantando gospel também. Sim. Sabe, eu tive muito relato de gente que não ouvia gospel, passou a ouvir. E passou a ouvir. Na minha voz. Foi muito legal. Porque isso. tem pessoas que acabam tendo, por conta até de algumas atitudes, né? Acabam tendo esse certo preconceito, né? Então, a sua participação quebrou isso. Para quem assistiu, quebrou bastante isso. Graças eu vou a Deus. anunciar agora um patrocínio aqui, o EVG. Vai aparecer aí na telinha de vocês. O EVG é gerenciamento condominial. Se você está precisando aí de uma empresa para estar administrando seu condomínio, está com problema com os síndicos, a gente indica aí o EVG. Eles já administram cerca de 20 condomínios no estado do Rio de Janeiro. Tá? Então tá aí o contato, o Instagram também, e a sede deles que é na rua Campo Grande, no Rio de Janeiro. Tainá, um assunto que quem participa de reality, o pessoal que fica acompanhando, fica perguntando, fica se perguntando e fica, às vezes, falando, né? Você falou que você continua morando em Guadalupe. Na sua proximidade, assim, do seu convívio, depois que você ganhou o prêmio, você sentiu mudança em comportamento de pessoas em relação a você ou não? Sempre tem, né? Mudou bastante. Tudo mudou. Muda, né? Tudo mudou depois dessa vitória. Tudo mudou para melhor, graças a Deus. Né? Muita gente que não me conhecia do meu bairro passou a me conhecer. Hoje a gente já não passa mais batido, né? A gente não simplesmente passa. Meu nome virou estrela. Meu nome não é mais Tainá. E uma curiosidade, gente. O significado do meu nome é estrela. Da casa, E o meu nome Tainá significa estrela, né? Então acaba que as pessoas falam assim, você não é menina do estrela da casa? Ou então já falam assim, ô estrela! Me chamam de estrela. A sorte é que o significado já também bate, é né? estrela, já bate, então tá tudo em casa. Então a gente já não passa mais batido. Em todo lugar que eu vou, é sempre uma foto, é sempre alguém dizendo que torceu muito. Tudo mudou. E aí, a próxima até pergunta sobre lidar com a fama, né? Porque agora você não era uma pessoa conhecida, agora é conhecida nacionalmente. Isso mexe com você, assim, o peso dessa responsabilidade, e até mesmo por ser também evangélica, né? A gente que é evangélico, por exemplo, eu falo muito isso, eu sou evangélico, mas eu não sou famoso. Mas alguém que sabe que eu sou evangélico, eu preciso dar o exemplo para aquela pessoa ali, vamos dizer assim. Então, uma pessoa que é famosa e é evangélica, eu acredito que tem esse peso da responsabilidade. Você teve um pouco de dificuldade para lidar com isso, ou está sendo tranquilo para você lidar com isso, porque é conhecida nacionalmente, né? Como é que foi lidar com isso assim? Entrou na casa e já saiu sendo a Tainá Gonçalves. Como é que foi lidar com isso? Triplicou, né? Porque, na verdade, nós, como cristãos, a gente está sempre sendo observado. Se você chegar num ambiente de trabalho e alguém descobrir que você é crente,
tudo muda. Exatamente. Porque se você falar qualquer coisa, a pessoa não vai lembrar o Lucas. Não, vai falar, ih, pastor! Ih, tu não é crente! É exatamente isso. Vai sempre ser, a gente Cadê? sempre teve esse peso. Isso sempre pesou na gente, sendo famoso ou não. Mas antes de ir, eu já tinha sentido um pouco esse peso da responsabilidade de glorificar Deus com a minha vida. Então, após o programa, isso deu sim uma intensificada. Eu digo que triplicou, quadriplicou, sei lá. Eu sei que multiplicou bastante esse peso e essa responsabilidade de ser cristã e de fazer o nome de Deus conhecido sem falar, sem precisar falar, e sim vivendo. Mas então, assim, no seu dia a dia, hoje você continua vivendo normal. Continua. Tem alguns certos cuidados. Sim, Mas... eu digo assim, porque você, por exemplo, tem 3 filhos, né? Até eles também na escola, né? Ah, é o filho da Tainá. Tudo isso deve mudar na estrutura da família, né? Muda, o milhão muda. Exatamente. Porque as pessoas acham que a gente já ficou rico, tá rico. Né? 1 milhão, ganhou 1 milhão, então tá rico. E não tem como esconder, porque quem Todo mundo pesquisar sabe que tem um Tainá vai prêmio. saber que existe um Exatamente. prêmio e o valor tá exposto para todo mundo. Então, a gente não sabe o que pode acontecer porque a gente não sabe o que passa na cabeça da pessoa. Sabe? Você, ainda que não seja a realidade que os outros pensam, as pessoas pensam o que elas querem. A gente não sabe o que se passa na cabeça. Então, a gente tem sim um certo cuidado. Meus filhos não andam sozinhos na rua, não ficam sozinhos. Tem essa preocupação, né? Eu também não ando sozinha na rua. A gente tenta ter um certo cuidado. Mas em relação a ser conhecida, ter muita gente se aproximando para tirar foto, não tem sido algo pesado, né? Mas é algo que a gente precisa tá sempre atento. Então a gente está sempre vigiando para onde a gente vai, aonde a gente anda e o cuidado redobrado com os nossos filhos e tal. E sobre essa questão, na verdade, eu vou te fazer uma pergunta, já quase que respondendo pelo que você falou no início, mas quando eu trago pessoas aqui que são conhecidas, que são famosas, eu sempre gosto de tocar nesse assunto, porque eu, por exemplo, eu trabalho com jovens e tem muitos que querem se tornar um jogador de futebol famoso, uma cantora famosa, alguém famoso em alguma área. Para você estar lidando com isso, né? Você falou que Deus ele te preparou ali, né? Ele te colocou quase na porta e falou, não, você não vai. E você, como você falou, você precisou assistir pessoas ali e você pensando, poderia ser eu estar ali, mas você entendeu que Deus não tinha preparado aquilo naquele momento. Então você obedeceu. Então isso já é um sinal de temor muito grande, né, a Deus. Então acredito que você não tem esse problema. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa quando começa a lidar com essa fama, a gente sendo evangélico, agora falando para esse lado evangélico, ter certo cuidado por conta do ego. Você tem buscado alguma forma de tomar esse cuidado, porque somos seres humanos, né? Eu estive aqui com a Léa Mendonça, também perguntei a ela isso, e ela comentou sobre isso também. Às vezes não é nem você. Às vezes você tá... Eu sou a Tainá. Mas a pessoa, igual eu te falei, as pessoas falam, Tainá, você vai, não sei o quê, como você conseguiu? Falei, gente, mandei mensagem para ela, ela super me respondeu. Ela me respondeu, uma pessoa humilde me respondeu. A mesma coisa eu falei da outra cantora. E aí, eu acredito que você deva ter tido contato com essas pessoas, que devem estar te colocando assim lá em cima, Tainá. E aí, como é que é lidar com isso para que não, assim, não venha te afetar, né, nessa questão? Então, eu costumo dizer que Deus foi muito bondoso comigo nisso também. E lembra que eu trabalhei com cantores famosos, eu tive a oportunidade de estar dentro desse meio sem ser. Então, eu não era famosa, mas eu via como era. Eu experimentei um pouco disso, de estar nos holofotes, porque, de certa forma, mesmo sendo backing, você acaba levando o nome do cantor que você tá. Caramba, do Felipe Ret? Caramba, a pessoa já te olha diferente. Ah, Thaís Macedo, conhece você? Cara, olha diferente. E aí, em algum momento desses meus trabalhos, eu fui ministrada pelo Espírito Santo. Como se tudo aquilo tivesse sendo
Eu não sei se foi uma visão, eu não sei. Eu sei que em algum momento eu tive uma consciência desse meio, da fama. E aí, eu lembrei do que a palavra diz, que tudo é vaidade, sabe? Que tudo passa. Tudo passa. E, e nem em algum momento nesse período me veio uma consciência de que aquilo é passageiro. Eu posso estar hoje, amanhã. Acabou. Porque eu experimentei um pouco também dessa reconhecimento, dessa famazinha, quando eu fui no Luciano Huck, porque é uma visibilidade muito grande. E no primeiro momento assim, né? No primeiro momento, se apareceu na televisão, você é famosa. Sabe? Então eu tive aqueles 15 minutinhos ali no Luciano, e aí eu experimentei um pouco disso também. E é bom. É muito bom. Só não é melhor que Jesus. Com certeza. Então, tipo assim, graças a Deus que me deu isso, sabe? Que me deu a oportunidade de enxergar que a fama é algo passageiro. Então, eu estou famosa, eu não sou famosa. Eu estou com um reconhecimento elevado. Isso é o que eu penso dentro de mim, sabe? Às vezes a pessoa fala, cara, tu não tem noção do quanto tu tá conhecida, né? Eu falo, eu acho que realmente, às vezes, parece que não caiu a ficha. Porque pra mim tá tudo muito normal, muito comum. Tá tudo muito... Porque por trás dos bastidores você está vivendo a sua vida Exatamente, eu ali. continuo sendo mãe, eu continuo lavando o bumbumzinho ali, continuo fazendo comida pra minha família, eu continuo... Só que tem um plus. Eu vou mais pra estúdio, eu vou mais... Agora eu tenho um negócio meu, Sim. sabe? Agora eu tenho que ver banda, agora eu tenho que ver coisa pra show, tenho que ver roupa pra show, tenho que ver isso, sabe? É um plus. Mas dentro de mim, na minha consciência, assim, né? Eu vejo que tudo faz parte. Então, eu agradeço a Deus por ter me preparado também para essa questão da fama. Então, eu levo tudo com muita leveza e com muito entendimento de que legal que todo mundo me conhece e eu espero ser relevante para essas pessoas. Eu espero que eu possa agregar a vida dessas pessoas. Isso é muito bom. Que maneiro estar na televisão. Que maneiro falar com um famoso e ele me responder de igual para igual. Sim. Às vezes eu acho isso muito estranho. Mas, sabe? Eu agora fui gravar o especial de fim de ano, eu conversando com o Tony Ramos e com a esposa dele, assim. Eu falei, que isso? E dando conselho, e ele falando, e compartilhando experiência de vida, sabe? E já aconteceu comigo também. E isso. E aí tu pensando, Tony meu Deus, Ramos. olha com quem eu tô Ué, conversando. foi quem fui falar com algum famoso, não sei se foi com o Belo. Eu fui falar com alguma pessoa famosa e tal, e a pessoa, eu sei quem é você. Eu falei, Aquela pessoa sabendo quem sou eu. ele sabe meu nome, é o Brasil sabe. Acho que foi o Samuel Messias. Eu encontrei com ele, né, no Louvorzão. Aí eu falei, oi, prazer, sou Tainá. Ele, eu sei quem é você. Eu acho muito legal, eu acho muito... É uma É experiência, né? engraçado, eu acho muito engraçado. Principalmente quando algum famoso, sabe, os famosos vindo pedir pra tirar foto, porque a mãe assistiu o programa. É muito engraçado, gente, é muito engraçado ser famoso. Mas é isso, né? A pessoa ela tem que ter o psicológico, o espiritual também, para saber lidar com isso, né? Porque senão Exatamente. pode acabar estragando, né? É. Essa situação. Eu vou passar aqui mais um patrocínio, a gente bate-papo parece que tem 10 minutos, mas já passou bastante tempo. Que isso, gente, tá Tem acabando. umas perguntinhas aqui que eu ainda quero fazer. Ai, meu Deus. Agora o Esfa vai passar na telinha de vocês. O Educandário São Francisco de Assis é uma escola localizada aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro, da educação infantil até o ensino médio, tá? Matrículas abertas para 2026. Agradecemos aí ao patrocínio do Educandário São Francisco de Assis. Tainá, você passou por esse momento que nem você falou, né? Foi campeã do reality e agora, no Brasil, é conhecido como uma cantora gospel. Sim. Né? Eu não sei nem se você pode falar, porque tem coisas que eu nem coloquei aqui e vai vindo na cabeça. Se você não puder falar, não tem problema. Aqui não tem essa. Mas assim, tem projetos para a carreira que você pode talvez estar falando, de repente lançar músicas de sua autoria ou feitas exclusivamente para a cantora Tainá Gonçalves. Como é que tá esse pós-reality? Gente, muita coisa mudou depois do reality. E uma delas é que agora eu faço parte de uma gravadora, né, a Muse, que é do grupo Ágatos. E tem sido, assim,
uma realização. Porque pela primeira vez, assim, eu tô num lugar onde não estão tentando me moldar, sabe? Sim. Aceitam quem eu sou, aceitam o que eu quero falar. E graças a Deus, Deus tem usado, né, a música pra gente levar esse sonho pra frente, né? Então, agora com a gravadora, a gente tem sim planos. Vem aí, tá? Vem música nova, vem tudo novo, é tudo novo. Agora que a gente está estruturando, agora tem uma carreira, Sim. né? Agora, de fato, a gente entrou artista, saiu estrela e agora a gente está dando Alinhando a carreira, né? alinhando a carreira para continuar seguindo nesse foco da música mesmo, né? Porque eu sou muito cobrada, né? Eu penso, gente, cadê sua música? Já quero músicas autorais. E, gente, calma, tá vindo aí. Vai chegar, Nós pessoal. estamos trabalhando e já falta bem pouco, tá? Já vai estar aí para todo mundo em todas as plataformas, se Deus quiser. Show de bola. É isso que o pessoal tá esperando, né? Principalmente aquele Exatamente. pessoal ali que tava ali torcendo por você, que tava ali te Isso aí. acompanhando. Agora, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, né? Você já tá começando a viver essa experiência como artista, né? Sei que no meio circular a gente é adorador, independente de qualquer coisa. Mas a gente também não pode deixar que é uma profissão, Sim, né? E aí, assim, quais são as maiores dificuldades de você que tá começando agora, depois do Estrela da Casa, que eu digo, né? Mas já estava atuando. Mas agora, como a artista Tainá Gonçalves, quais são as maiores dificuldades ou desafios? Você não tem também, você pode falar, mas que você está enfrentando nessa caminhada. Porque o motivo dessa pergunta é para quem deseja seguir essa carreira, ter essa noção, né? Quais são assim, os maiores desafios que você tem enfrentado? Tá. Como artista, como cantora? Uhum. Então, na verdade, como cantora cristã. Sim, isso. Porque eu sei, o profissional, eu digo assim, o meu lado profissional na música quando eu faço um trabalho secular, ou então quando eu faço algum trabalho gospel, mas sou paga para isso, né? Então, eu acho que o maior desafio é a conciliação, a divisão desse lado profissional, quando eu faço algum trabalho secular, na cabeça das pessoas, porque na minha já está bem formado. Sim. Eu compreendo o que é, né? Eu costumo não dualizar a vida. Para mim, a vida ela é espiritual. Tudo é espiritual. Deus está em todas as Com coisas certeza. e o inimigo também, né? Então a gente tem que estar atento, tem que andar. Que a Bíblia diz que quem é do Espírito, ela vai andar no Espírito, vai entender, vai discernir as coisas do Espírito e assim vai. Então o maior desafio, na verdade, é quanto ao externo. São as pessoas que não compreendem dessa mesma forma, não entenderem que eu sou uma cantora cristã, que eu sou cristã, Mas você é uma mas eu cantora também sou profissional. uma cantora e eu também tenho o profissional. Então, pode ser que de vez em quando vocês vejam que eu vou estar gravando, mas tem que me prender da vida. Ou um trabalho secular, Sim. não cristão, sabe? E como tem essa divisão, a gente acabou dualizando a vida. E eu tendo não dualizar. Eu tento entender que tudo é espiritual e tudo eu faço para a glória de Deus. Eu dou o meu melhor, eu faço o meu melhor aonde eu estiver. Independente se está dentro de uma igreja, né, ou um Ou trabalho fora secular. dela. Entendeu? Então, acho que eu diria que o maior desafio mesmo é na cabeça das pessoas. Mas para quem quer viver essa vida, que essa pessoa esteja firmada e sabendo quem ela é em Cristo, o que ela pode. Ela tem que saber o que ela pode e o que ela não pode fazer, o que é lícito e o que convém. Sabe? Sim. E aí a própria pessoa analisar isso. É isso, pessoal. A gente está chegando ao término do programa. A Tainá vai dar mais um recadinho para vocês ainda. Eu vou anunciar o último patrocinador, que é o Betaninha. O Instituto Betaninha Kids, ele é uma instituição que oferece cursos e atividades a preços populares, como aula de balé, de judô, bateria. É localizado na Igreja Assembleia de Deus, tá? Aqui em Campo Grande, Vila Nova. A gente está deixando aí, tá? O arroba deles, Betaninha Kids, exatamente como está escrito ali. E aí, se você tem interesse em colocar o seu filho em algum curso, né? Alguma atividade extracurricular, é só procurar aí o Betaninha Kids, tá? Que legal. Tainá, a gente está chegando no término do programa. A gente tinha muito assunto aqui para falar ainda. Ai, meu Vai Deus, haver eu falo outros muito. convites. Ih, eu Não, falo mas assim que é muito. bom.
Mas, assim, o objetivo do nosso programa aqui, quando eu comecei, foi exatamente mostrar para o público, né, que hoje não são só meus alunos, são pessoas, enfim, do Brasil todo, o lado das profissões, né, o lado de cada carreira, o lado positivo, se tiver negativo também, Sim, e a sempre tem. trajetória profissional da pessoa, né, Aham. a história da pessoa, como a sua, que é uma história de superação. E de muita fé também, né? Bastante. Mas eu queria que você deixasse um recadinho para aquelas pessoas que desejam, né, ser uma cantora cristã, né, uma cantora gospel. O que que você pode estar passando para elas de dica, coisas que ela precisa ser, ou até mesmo comportamentos que talvez não possa ter, né? Para o pessoal seguir o seu conselho também, baseado na sua experiência. E se quiser também deixar aí como é que o pessoal faz para entrar em contato com você, para uma possível agenda, pode ficar à vontade. Então, primeiramente, se você quer ser um cantor ou uma cantora, você já não gosta, a maioria é cristã? Sim. Tá. Então, para ser um cantor, você primeiramente precisa cantar. Estudar, se especializar, estudar bastante, cuidar da sua voz. E principalmente, quando eu digo que você precisa cantar, é óbvio que você precisa ser afinado, mas eu tô falando que você precisa mostrar que você canta. Então, através de quê? De vídeos, tá? A sua rede social tá aí. A rede social hoje, ela é um portfólio. Então, quem te convidar para cantar na TV ou, sei lá, com algum artista, não importa. Se você quer vender o seu serviço de canto, o seu currículo é, hoje em dia, as redes sociais, tá? Nem sempre um Interessante. vídeo basta. Alguns vídeos são necessários. Por quê? Às vezes você vai gravar um vídeo cantando uma música mais agitada, outra mais lenta, e a voz fica diferente, cantando em estúdio, cantando em casa. E a pessoa, ela procura isso. Ela procura ver quem você é no dia a dia, dependendo, no meu caso. Eu tenho sonho de participar de um programa desse. Então você poste o que você faz com a sua voz, né? O que você faz no seu dia a dia, o que você faz para se cuidar. Eles estão sempre de olho muito nisso. Isso. E principalmente de olho em você cantando, como você performa. Então é muito importante alimentar o seu currículo. Então, se você não é um cantor, quer cantar, mas não grava, comece a gravar. Networking também é muito importante. Verdade. Então, conhecer pessoas, estar em lugares onde pessoas gostem de cantar. Porque quando você conhece outros cantores, você Já abre tá no meio portas. ali, Foi, sim. foi assim que eu comecei. Ela, Exatamente. minha amiga cantava, eu conheci ela no passado cantando em coral. E aí a gente se reencontrou, ela estava trabalhando. E através disso eu comecei. Então, networking é muito importante. E ter o pezinho no chão. Ter o pé no chão, acho que é muito importante sonhar. Eu acho que o sonho é o que nos move, é o que nos move, é o que nos movimenta. E eu tive um tempo onde eu parei de sonhar, sabe? Eu parei de acreditar que um dia eu pudesse ser alguma coisa cantando, né? Eu já tinha me conformado que não era. Ainda mais depois de filhos, eu falei, é Acabou, pra não ser vai. mãe, é pra ser esposa, é isso. E nem é, sabe? Deus tem muita coisa pra realizar na nossa vida que a gente não sabe. Então, por isso que eu acho que esse programa, eu acho que Deus permitiu eu ganhar, tanto pra se revelar a mim, quanto pra que eu pudesse hoje estar aqui falando pra você. Que você confie em Deus. Se Deus falar pra você, vai, vai. Mas se ele falar pra você, fica, fica. Se ele disser não, confia que o não dele é melhor. E isso eu tô falando agora, depois de um ano, sei lá, mais de um ano, sofrendo pra entender, sabe? Então eu acho que Deus permitiu isso, pra eu viver, Para falar com pra falar propriedade. com propriedade. Ó, eu passei na pele, confia que a palavra de Deus, a voz de Deus, ela é sempre a mais segura. A sua não. O seu coração não é seguro. O seu coração é enganoso. A sua mente, ela te trola hora após hora, dia após dia. Mas a voz de Deus, ela é segura. A direção de Deus é segura. Então, o que eu posso dizer é isso. Esse compilado de coisas aí. É isso aí, pessoal. E foram dicas muito importantes, né? Que bom. Tainá, te agradeço pela Eu participação que no nosso programa. agradeço. Foi uma honra ter você aqui, tá bom? Pessoal que ficou aí conosco até o final, tá? Que ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita esse momento e compartilha esse programa com o máximo de pessoas possível. Foi um programa bem especial e falo isso de verdade porque saíram informações aqui, né?
coisas que a Tainá falou, que nem eu esperava ouvir, né? Olha. Que fala com a gente mesmo de verdade, e que eu acredito que também falou com você, então compartilha ao máximo de pessoas possível esse programa, tá bom? E até a próxima. Quer falar mais Posso alguma? só deixar meu Pode, telefone, gente? pode deixar. Pra agenda, gente, eu não sei se vai estar aqui embaixo, mas é o número 21 97220 4454. A Simone, minha assessora, tá lá pra atender vocês. E nas redes sociais é @Tainá Gonçalves OFC. Tainá com THAINA. Tá Isso bom? aí, pessoal. Um prazer, Vai gente. estar aqui embaixo, pode deixar que a gente vai Que legal. colocar. Então, Um abraço, pessoal. Tchau, beijo. tchau.